Olá pessoal, meu nome é Francine Elvanger Matana dos Santos, sou aluna do curso de graduação em Pedagogia na Uninter, Polo de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Dando continuidade então ao meu projeto de extensão, eu estou gravando então hoje o meu 6º vídeo. Posso falar, pessoal, assim, como professora, né, já que sou, porque eu já exerço a função. Meu marido também é professor e tenho em casa um filho, né, ele tem 13 anos, estudante. Todos nós estamos nos adaptando a esse novo modelo de educação. Nós, alunos da Uninter, temos o privilégio, porque nós já tínhamos esse contato, então, com o ensino à distância, né? É dessa forma que nós fazemos o nosso curso, né? Com o ensino EAD, que sempre foi tão criticado, foi... né, por muitos, inclusive assim, para fazer estágio, quando tu é estagiário de uma faculdade EAD, tipo, meu Deus, né, assim, não davam o mesmo valor que davam quando eu era o aluno de uma faculdade ali presencial, a qual eu, infelizmente, não conseguiria estar realizando a minha graduação, a minha formação, porque eu não teria condições financeiras de pagar por isso, né? Então a Uninter possibilitou essa oportunidade maravilhosa, com um valor que a gente consegue pagar, com horários, né, que tu consegue trabalhar e realizar ali as tuas aulas, realizar os teus trabalhos, né, em função desses horários bem flexíveis que a gente acaba ajustando no dia. Tô tendo dificuldade na gravação desses vídeos, por quê? Eu sou uma pessoa extremamente falante, gosto mesmo assim de falar, só eu sinto muita falta dessa presença, né, de estar na presença. Então, o que que eu vou dizer? O docente, estando em sala de aula, meu Deus, aquilo voa, né, e tu fala e tu transmite conhecimento, digamos, 12 horas de vídeo seriam 2, 3 dias, vamos dizer, tu estando numa escola e tu falando, se eu pudesse ter esse bate-papo ali ao vivo, né, com as alunas do curso normal, ou se eu estivesse lá no ensino médio também, nas disciplinas de geografia, sociologia, história, ou no caso da pedagogia, que poderia fazer ali com filosofia e sociologia, né? Também, além do curso normal, esse estágio, eu acredito que isso iria fluir, num piscar de olhos e vai para o relatório. Mas essa oportunidade disponibilizada de nós conseguirmos concluir os nossos estágios em meio à pandemia, meu Deus, é extremamente gratificante. E eu estou aprendendo também muito com a gravação, né, desses vídeos, perpassando aprendizagens, histórias, relatando vivências que eu tive, né, e tenho ainda em sala de aula. O vídeo de hoje eu até queria ter gravado mais cedo, tive que vir gravar no meu quarto, porque meu marido tá na cozinha, né? Ele é professor do ensino médio, dando aula, são aulas online, né? Ali ao vivo, né? E o meu filho tá lá no quartinho dele também, estudando, assistindo aulas, né? Ali ao vivo, dos momentos que a escola também disponibiliza, além dos trabalhos que tem para realizar em casa. E eu, além disso, né, do estágio, eu também sou professora, então eu também tenho que. Ali a gente vai, se reúne na escola 2 vezes na semana, eu e mais 2 colegas, que nós trabalhamos em conjunto, né, profs do primeiro ano, que em função também, então, do isolamento social, a gente não consegue, não pode ir todo dia para a escola, a gente se reúne, então, nesse momento semanal ali, para planejar, para executar ali a parte burocrática, porque nós professores também temos isso. Então, é muito importante estar lendo, se atualizando, né? Vocês, alunas do curso normal, estão recebendo um monte de informações ali fresquinhas, e a minha intenção é poder também contribuir com essas informações que vocês recebem, relatando o quanto no dia a dia é diferente, mas nós precisamos unir a teoria e a prática. Dando início, então, hoje ao assunto da ludicidade, tá, pessoal?
Né, como eu falei, eu fico pensando, ai, tudo, mas né, escolhi esse contexto que é bem amplo, da prática à sala de aula, né, da teoria à prática e à realidade. Então, isso abrange vários assuntos que eu quero ter a oportunidade de conversar com vocês, porque eu, sinceramente, fiquei bem assustada quando eu vi, 12 horas de gravação de vídeo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não, mas eu não vou fazer, eu vou esperar o ano que vem. Só que se o ano que vem continua a pandemia, continua, né, essa função de tu não poder fazer presencial, espero conseguir o ano que vem estar trabalhando o dia todo, né? O ano que vem é meu último ano, né? 2021 é meu último ano do curso de graduação. Vai ter, né, então lá o TCC pela frente e conciliada então o TCC, mais as aulas, mais o trabalho, mais casa, filho, né, mais a família, vai se tornar então muito pesado. Então me determinei que eu iria concluir esse estágio também este ano, neste modelo de projeto de extensão. Tá? Mas para vocês verem que o professor também passa por dificuldades, por anseios, por angústias, e não é só dentro da sala de aula, né? É fora, como profissional fora, como estudante, e mais os anseios que a gente tem em casa. E isso acontece também na sala de aula. Enfim, retomando, hoje nós vamos dar início ao assunto da ludicidade. Mas o que que tem a ver com a ludicidade, com a prática, com a realidade? O que que tem a ver? Eu acredito que, dependendo já o ano que vocês estão cursando o normal, já seja bastante falado sobre a ludicidade. O que que é a ludicidade? Como se usa a ludicidade? Gente, nós precisamos muito da ludicidade. Nós, seres humanos, né, as crianças, principalmente, que é ali onde a gente vai trabalhar como professora ali formada, né, no normal, a gente trabalha ali nos anos iniciais, em algumas escolas até o quinto ano ainda, né, geralmente até no quinto ano já começam múltiplas disciplinas, com professores individuais, né, para português, para matemática. Só que na escola, né, do município onde eu moro, a professora de quinto ano ainda é uma só, né? Não existe várias professoras para o quinto ano. E então, diante dessas dificuldades que nós encontramos, desta variedade, vamos dizer assim, de alunos, da variedade de problemas, dos empecilhos relacionados não só às dificuldades que eles possuem, mas também relacionados às dificuldades encontradas em realizar essa aprendizagem, fazer com que a aprendizagem aconteça, diante também dos alunos com deficiências, né, às vezes múltiplas, ou diante dos alunos com dificuldade, tem todo aquele lado lá que, como eu falei no começo do vídeo ali, o emocional, ai, será que eu vou dar conta? Como é que é aquela família? Como é que é aquele aluno? Diante até da falta de material didático, porque vai chegar o aluno que não tem o lápis, que não tem a borracha, às vezes não tem nem o caderno, ele simplesmente vai, porque se ele não vai, o conselho tutelar é acionado e a família então é obrigada a mandar ele. Então a família faz com que ele simplesmente vá. Então são muitas as dificuldades encontradas na nossa realidade. E como eu digo sempre, cada turma que tu entrar vão ser dificuldades, limitações e necessidades diferentes encontradas nas crianças e fazendo com que na gente também apareçam dificuldades, surjam dúvidas, surja de certa forma aquele desespero, meu Deus, como é que vai acontecer, né? E aí entra então a tão famosa ludicidade. O que é a ludicidade? Na teoria, lúdico é a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, raciocínio de uma criança através de jogos, música, dança, mímica. O intuito é educar, ensinar se divertindo e interagindo com os outros. O brincar
é considerado uma importante fonte de desenvolvimento e aprendizado. Pessoal, fundamental o lúdico. Por quê? Porque nós já nascemos com esse lúdico. A criança, por natureza, brinca, ela não precisa ser ensinada a brincar. A criança, né, o ser humano, já nasce imaginando, ele já nasce idealizando sonhos, ele já nasce inventando brincadeiras, né, brincando num mundo imaginário. Muitas crianças, às vezes, quando muito solitárias, eu tinha até uma familiar que ela conversava com a amiga que ela tinha. E eu achei engraçado que eu não via aquela amiga chegar em casa. A amiga era a amiga imaginária dela, me lembro até o nome da amiga imaginária, é Diana. E ela mantinha um papo com a Diana e conversava com a Diana, mostrava para Diana, Diana, mas não segura assim a boneca. Diana, sua boneca está, né, tá com fome. E dessa forma, gente, nós como professores podemos observar também muita coisa que acontece na vida dessa criança. Isso vai desde lá, né, do prézinho, como a gente diz, da educação infantil, até os maiores. Por quê? Porque a criança, às vezes, para se defender ou para conseguir transmitir o que está acontecendo ali na sua vida, né? Ela se expressa de várias maneiras. Algumas contam histórias, esse final de semana eu fui pescar lá e pesquei tantos peixes, porque eu adoro pescar com meu pai e coisa e tal, e nós comemos um monte de peixe, ganhamos bala também, e compramos doce, bolacha. E aí, gente, a realidade, isso é verídico, tá? É fato real, assim que aconteceu, né? Comigo até numa turma este ano. E o que aconteceu, gente? Essa criança tem uma família, assim, são 11 pessoas. É um dos que vem sem o lápis, vem com o caderno, mas também não tem nenhum lápis de cor para pintar, né? Mas vem ali, né, bem vestidinho, né, agasalhado, vamos dizer assim. Mas a parte ali da família, em função desse grande número de pessoas que vivem na casa, onde só um trabalha, os outros, a maioria informal, e a maioria deles são crianças ainda, tipo é pai, mãe e vó, e o resto tudo é criança, aquela necessidade de ter carinho, de contar que fez um passeio, que foi pescar lá no rio. E daí tu vai conhecendo as famílias, tu vai conversando, tu vai observando e tu vê que aquilo ali não é a realidade dele. É a imaginação dele querendo fazer com que ele se iguale ao colega que contou que foi viajar no final de semana e passeou lá na avó que mora, né, em Sapucaia, que mora lá em outro lugar, e que daí tinha uns primos e eles foram na padaria, compraram um doce, comeram, e daí o tio levou para pescar lá no Guaíba, foi outra viagem que fizeram. Enquanto ele pegou o canicinho junto com o pai realmente e foi lá na sanguinha pescar peixinho para ter o que comer lá de noite em casa. Mas a ludicidade se mostra, né, presente até na dor, para mostrar, para ele idealizar e de certa forma transmitir o que ele está passando, como é a vida dele. E mesmo assim a criança consegue colorir isso para se igualar com o colega, para se igualar com o amiguinho, com o vizinho, mesmo essa não sendo a sua realidade. Então o lúdico está presente. O lúdico se apresenta não só nas experiências boas, alegres e felizes. O lúdico se apresenta ali naquele lado, vamos dizer assim, sombrio também da vida. E o lúdico, então, é muito importante, a ludicidade, para a gente fazer com que várias coisas aconteçam na sala de aula.
É bem isso, você professor, você futura professora, né? Você aluna do curso normal, tu não vai estar na sala de aula só para ficar lá no blá 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 blá, como a gente já leu e comentou em vídeos anteriores. Tu tá lá para fazer a diferença e para transmitir algum conhecimento para aquela criança, alguma aprendizagem. Como eu falei, se meu aluno é autista, às vezes eles se expressam, conseguem se expressar e interagir bem melhor através da arte, do jogo, dos movimentos, do teatro, conseguem se soltar através da dança. Ah, mas daí o meu aluno que é cadeirante, lúdico, o que ele vai fazer? Mas tem o jogo de mesa que ele pode brincar. Por que ele não vai poder também fazer um teatro? Ser participante de um teatro? Ah, ele não tem, né? O outro aluno lá não tem coordenação motora. Ele não sabe falar direito, mas ele vai ter alguma coisa que ele consiga fazer. E isso, esse envolvimento todo, proporciona a integração entre os colegas, iguala eles, pelo menos né, naquele momento, como eu digo, na sala de aula, por isso que é muito importante, gente. Ele integra, ele faz um colega ver no outro que ele também tem importância, que ele também, apesar das limitações dele, também sabe fazer alguma coisa e consegue fazer alguma coisa. E além disso, ele consegue fazer com que a inclusão de certa forma aconteça. Porque é outro assunto que nós vamos comentar também, essa inclusão. A gente como professor, vocês como estudantes do curso normal, algumas já realizando estágio, outras ainda não, né? Dependendo o ano ali que vocês estão cursando. Nós somos responsáveis por auxiliar no processo de inclusão. E o lúdico nos permite isso. O lúdico permite até que esse processo de inclusão se torne mais fácil até fora da sala de aula. Só claro, tu não vai querer que o aluno autista já saia dançando lá no pátio na frente da escola inteira, fazendo uma apresentação de dança ou uma apresentação lá, um papel no teatro. De acordo com cada um. A caminhada nem sempre é fácil. Às vezes nós caminhamos lentamente, quase parando. Mas mais à frente nós vamos conseguir chegar lá e vamos conseguir idealizar o que está sendo proposto. E nesse caminhar, da mesma forma como muitas coisas vão se realizando, se tornando, né, concretas, como a gente vai se provando que está dando certo, que está conseguindo, vão aparecer também novos desafios. E é observando, é ouvindo, principalmente observando e ouvindo, que nós, professores, nós docentes, aprendemos muita coisa. Nós aprendemos a aprender muitas coisas. Por isso, desse olhar diferenciado que nós devemos ter. O nosso senso auditivo tem que estar sempre alerta para nós conseguirmos ouvir, às vezes lá aquele comentário no fundinho, entre um ou dois, ou aquela exclamação daquele único aluno, porque ele não consegue se relacionar muito bem com os colegas, ou daquele aluno que está sentado lá no cantinho triste, encolhidinho, parece que é com medo de ti, ou com medo da sala de aula, com medo do colega, com medo daquele mundo que está se abrindo ali na sala de aula. E ele não precisa ter nenhum tipo de deficiência, nenhuma necessidade especial. Isso é dele, é da gente quando entra na sala de aula aquele medo do desconhecido. O desconhecido assusta. Depois que a gente aprende o caminho, se torna mais fácil, né? Nós vamos todo dia pelaquele caminho, todo dia pelaquele caminho. Mas a primeira vez que nós fomos naquele caminho, teve alguém para nos ajudar, na maioria das vezes, né? Teve lá o pai, o avó, a tia,
que levou pela mão, pelo menos para mostrar como é que era o caminho a primeira vez, e depois tu vai te virar. E aí, como eu falei, tem toda essa parte, né, esse olhar. Às vezes, muitos dos pequenos se tornam sozinhos, solitários nessa caminhada. São ensinados que o ir para a escola é obrigação para o conselho tutelar não ir lá e não pegar. E é por isso importante nós também, como professores, trabalharmos ali o ECA com eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para mostrar que eles têm o direito de estudar, o direito à família, o dever de estudar, que não é uma obrigação, que o estudo é uma oportunidade, que o estudo abre portas. E para tornar esse processo um processo interessante, para tornar esse processo um processo de aprendizagem, de integração, de inclusão, a ludicidade, o lúdico, é extremamente importante. Extremamente importante, pessoal. Sempre, sempre e sempre.